Olá, pessoal! Vamos pular direto para o conteúdo da nossa análise visual de hoje, porque a gente tem uma verdadeira autópsia pela frente. Sabe aquelas questões clássicas e super traiçoeiras de direito tributário? Pois é, hoje vamos dissecar um caso prático sobre a cobrança de IPTU, a contagem do prazo de prescrição e, o mais importante, uma jurisprudência bem específica do Superior Tribunal de Justiça. Esse é literalmente o tipo de cenário montado como uma armadilha para testar como a máquina pública funciona quando bate de frente com o silêncio total do contribuinte. Então, bora destrinchar cada detalhe para entender como não cair nessa pegadinha. Para organizar o nosso raciocínio, o roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos ver o caso do João. Depois, a regra da prescrição. Em seguida, entramos na pegadinha do parcelamento. Aí a gente faz a análise das alternativas incorretas e, por fim, cravamos o gabarito oficial. Seção 1, o caso de João. Vamos montar aqui o nosso cenário prático, porque todo o mistério jurídico dessa aula gira em torno de uma pessoa e de uma linha do tempo muito bem definida. Olha só essa linha do tempo, porque ela é a chave de tudo. Lá no comecinho de janeiro de 2017, o município Beta enviou os carnês de IPTU pelo correio. A cota única vencia no dia 31 de março de 2017. E a lei local dizia que, a partir de abril, rolava um parcelamento automático em até 10 vezes. E o nosso contribuinte, o João? Ele ficou completamente na dele, totalmente inerte. Não pagou a cota única, não pagou a primeira parcela, absolutamente nada. O tempo passou e lá em março de 2023, o município finalmente ajuizou uma execução fiscal para cobrar essa conta. E aqui está o nosso grande conflito prático, que a gente precisa resolver juntos. A prefeitura demorou quase 6 anos depois do primeiro vencimento para tomar uma atitude. A pergunta de R$ 1 milhão é: quando exatamente o relógio da prescrição começou a ticar? E será que esse parcelamento automático da prefeitura teve o superpoder de pausar esse relógio, mesmo o João não tendo feito nada? Seção 2. A regra da prescrição. Para responder essa pergunta, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para as regras do jogo lá no Código Tributário Nacional. O artigo 174 do CTN dita a regra de ouro aqui. Ele fala que a Fazenda Pública tem exatos 5 anos para cobrar o crédito tributário, contando a partir da constituição definitiva desse crédito. Lendo assim, parece moleza, não é? Mas no direito tributário, cada palavra importa demais. E isso nos traz para um detalhe que é absolutamente crucial. A jurisprudência diz que colocar o carnê de IPTU no correio já serve como a constituição definitiva do crédito. Mas calma lá, o relógio de 5 anos não começa a correr no dia que o carteiro deixa a carta na caixa de correio. Ele só começa quando a dívida se torna exigível na prática, ou seja, no dia seguinte ao vencimento da cota única, que é quando rola a inadimplência. Antes disso, a prefeitura está de mãos atadas para cobrar qualquer coisa na justiça. Seção 3, a pegadinha do parcelamento. Bom, a gente já sabe quando o cronômetro liga. Mas será que algo fez esse cronômetro parar? É agora que a gente cai na grande armadilha da nossa questão. Prestando atenção no artigo 151 do CTN, a gente vê a lista das coisas que suspendem a cobrança do crédito. O parcelamento está bem ali no inciso 6. Numa leitura rápida, a gente logo pensa, poxa, se a lei deu 10 parcelas a partir de abril, o crédito ficou congelado por esses 10 meses. Faz sentido? Faz, mas está errado. E é exatamente por isso que o STJ precisou bater o martelo sobre isso no tema 980. O que o STJ fez foi criar uma separação brilhante. Pensa comigo, tem um abismo enorme entre uma pessoa que vai lá na prefeitura, assina um acordo e aceita um parcelamento e alguém como o João. Essa aceitação formal é um reconhecimento claro da dívida, e isso sim pausa o relógio. Mas aquele parcelamento de ofício, aquele automático que já vem no carnê, esse não consegue suspender ou interromper a prescrição se a pessoa fica inerte e não paga nem a primeira parcela. Resumindo, o silêncio do João significa que o tempo nunca parou de correr. Seção 4. A análise das alternativas incorretas. Com toda essa base jurídica afiada, bora fazer a autópsia das alternativas dessa questão, eliminando os erros um por um. Dando uma olhada na alternativa A, o começo está perfeito. O prazo realmente começa no dia seguinte ao vencimento. Mas o tropeço fatal vem no final, ainda que o contribuinte opte expressamente pelo parcelamento. Como a gente acabou de ver, pedir o parcelamento expressamente é confessar a dívida, e isso interrompe ou suspende a contagem da prescrição na mesma hora. Então, a letra A já era. Seguindo para a alternativa B. Aqui rola uma clássica confusão de calendário. O envio do carnê em janeiro de 2017 realmente constitui o crédito, sim. Só que a largada da prescrição para entrar com a execução fiscal só é dada quando existe o calote, a inadimplência. E isso só acontece no dia seguinte ao vencimento, lá em abril. Janeiro é o nascimento da dívida, não o início da corrida contra o tempo. Letra B eliminada. Aí vem a alternativa C tentando vender uma verdadeira ficção jurídica.
Ela diz que a oferta automática funciona como uma moratória de ofício. Isso vai totalmente contra a lógica do STJ. Um sistema automático de parcelamento é só uma facilidade, um algo a mais. A prefeitura não pode usar isso para amarrar as próprias mãos e forçar uma suspensão de prazo contra alguém que ignorou a proposta solenemente. Letra C está incorreta. Por fim, a alternativa D tenta a mesma tática, falando que a liberalidade da prefeitura interrompe a contagem. Mas olha só, o artigo 174 do CTN exige um ato muito claro do devedor reconhecendo o que deve para rolar essa interrupção. Um favorzinho da prefeitura que fica sem resposta não preenche esse requisito da lei. O João não deu um pio, então nada de interromper o prazo. A alternativa D também está fora. Seção 5, o gabarito oficial. Depois de limpar todo o terreno e escapar das armadilhas, o caminho está livre para revelar a nossa resposta certa. E eis a alternativa E, o nosso gabarito impecável. Ela amarra tudo que a gente construiu até aqui. Ponto 1. A largada é no dia seguinte ao vencimento da cota única. Ponto 2. Sem a pessoa aderir expressamente ao parcelamento, seja assinando um papel ou pagando a primeira parcela, não existe reconhecimento da dívida. E se não tem reconhecimento, não existe motivo nenhum para pausar ou zerar a prescrição. Na mosca. Trazendo isso para a matemática básica, fica muito claro. O vencimento era 31 de março de 2017. O relógio dos 5 anos começou a rodar solto no dia 1º de abril de 2017. Como ninguém pausou esse relógio, o tempo estourou cravado em 1º de abril de 2022. Mas o município Beta só ajuizou a ação em março de 2023, quase um ano de atraso. A conclusão é dura, mas inevitável. A dívida prescreveu. O município dormiu no ponto e perdeu o direito de cobrar. Para consolidar o aprendizado, vamos de 3 regrinhas de ouro que resumem a nossa explanação. 1. Enviar o carnê constitui o crédito tributário. 2. O calote, no dia seguinte ao vencimento, aciona o cronômetro. 3. Se a prefeitura manda um parcelamento automático e a pessoa finge que não viu, não tem freio nenhum, o relógio corre ladeira abaixo pelos 5 anos. E tudo isso deixa a gente com uma baita reflexão para o final. O Estado adora criar sistemas automáticos para facilitar a arrecadação. Mas o direito exige atitudes inquestionáveis quando o assunto é mexer em garantias fundamentais, como a prescrição. Quando a prefeitura presume coisas demais e o cidadão não faz absolutamente nada, a segurança jurídica é quem tem a palavra final. É meio louco pensar que às vezes o silêncio pode ser a defesa mais forte quando o sistema perde o próprio prazo, né? Fica aí o convite para a gente continuar questionando as engrenagens da lei na nossa próxima análise visual. Até lá!